Olá, eu sou Gisélia Eirado e agora eu quero falar para você por que eu criei esse método. Que muitos professores já haviam me pedido para ensinar esfera, para escrever livros sobre o laboratório de matemática que eu trabalhei lá no passado, no presencial, todo validado, com toda a técnica que eu desenvolvi com os meus alunos, não só dentro do laboratório, mas para ensiná-los realmente como eles poderiam trazer isso para o seu TCC, que era o trabalho de conclusão de curso, e aplicar nas escolas particulares e nas escolas privadas aqui no Rio de Janeiro. Isso foi feito. Inclusive, nós desenvolvemos material didático para o ensino de deficientes visual, porque tinha alguns alunos que queriam trabalhar com essas pessoas. Tinha um carinho muito grande, um amor muito grande, e nós fizemos isso. Mas o nosso objetivo total era usar o material concreto, de baixo custo, para destravar o raciocínio. O que é destravar o raciocínio? Fazer tudo passo a passo, bem devagar, cada aluno executando a tarefa e vendo a matemática surgir diante deles, e isso produzia nos alunos, e eu achava muito interessante, muito bonito, e me dava uma alegria enorme no coração, é vê-los ficar de queixo caído, realmente de queixo caído, quando eles percebiam o que estavam fazendo e onde tinham chegado. Quer dizer, eles desmistificavam toda aquela ideia de que a matemática é extremamente difícil, ela é para gênio, eu sou ruim em matemática, eu não tenho talento, e isso não era verdade. Eu mostrava para eles no laboratório, com o trabalho que nós desenvolvíamos, que realmente a matemática ela é desenvolvida logicamente, ela não é feita com decorebas, as fórmulas nós trabalhamos com todos os conceitos e aplicamos, e as fórmulas iam surgindo e apareciam problemas para serem resolvidos. Então, depois desse meu trabalho com material concreto no laboratório que eu criei, trabalhando também, depois de todo esse trabalho, que era um trabalho manual mesmo, feito com papel colorido, com isopor, com alfinete, etc., eles iam fazer a parte de representação. Então, isso foi muito enriquecedor, muito bonito no presencial. Nós trabalhamos não só o raciocínio lógico, como o movimento, né? Porque ele fazia o trabalho com a mão, e foi muito interessante as oficinas que nós fizemos. Trabalhávamos também a linguagem, o que significava. Na realidade, o que nós queríamos era mostrar o significado da matemática, né? E isso nós conseguimos. E por que nós fizemos isso? Porque eles seriam futuros professores de matemática. Eles estavam aprendendo uma forma diferenciada de estudar a matemática, né? E eles pediam, alguns alunos diziam: poxa, professora, escreve livro sobre isso. Se você escrever livro, eu compro de você. Eu ficava relutando muito. Lutei muito antes de preparar um material em PowerPoint, trazer todo esse conhecimento que eu desenvolvi para o online. E todo esse conhecimento dessas oficinas que nós preparávamos, e os alunos preparavam material concreto, foi validado em escolas públicas e privadas aqui do Rio de Janeiro, e também trabalho com os deficientes visual no Instituto Benjamin Constant, como em outra escola também de deficientes visuais daqui do Rio de Janeiro. A ideia era trazer esse conhecimento para o online, quer dizer, como eu transformaria
todo esse conhecimento em vídeos. E eu relutava com isso. Mas, de repente, como é que eu mudei e eu comecei a agir? Eu me lembrei que eu estive exatamente onde você está hoje, com lacunas em matemática, decorando resultados sem saber o porquê. Também, lá no passado, já há bastante tempo, eu tinha lacunas na minha formação de matemática, exatamente em esfera e em geometria espacial. E eu fui fazer um concurso público e eu não passei, justamente porque eu não dominava, eu não tinha estudado, nem na minha graduação, nem no ensino médio, esse conhecimento. E naquela época eu queria que eu tivesse acesso, não a um curso convencional, mas um curso que me repusesse essa lacuna, não é? Mas eu também trabalhava muito. Como é que eu ia fazer isso? Então, pensando nessas lembranças do passado, eu resolvi realmente vencer essa relutância, sentar e começar a pensar em estratégias para transformar esse conhecimento em vídeos para trazer para o online. E foi por isso que eu criei o método Matemática em Movimento. Eu sabia exatamente o que eu senti por causa dessa lacuna, assim como eu sei exatamente o que você sente nessas lacunas que a gente tem na formação de matemática, que às vezes nos travam, nos trazem medo, angústia, né? Às vezes vergonha, a gente também sente vergonha. Culpa, porque quando você é professor de matemática e chega numa escola para arranjar um emprego, a diretora não quer saber. Para ela tudo é matemática. Então, ela chega para você e diz assim, olha, professor, eu tenho uma turma aí do terceiro ano e precisa de aula de geometria. Entra lá e dá aula. Você fala, geometria eu não domino. Aí, então, eu não posso te dar um emprego. E isso é verdade. Então, essas lacunas nos acompanham. Então, o que eu estou fazendo aqui é justamente propondo um curso, um método que eu criei, que acelerasse o seu conhecimento, repusesse a lacuna como uma educação continuada em matemática, te empoderasse para você ser uma referência dentre os professores de matemática. E como é que eu faço isso? Eu criei esse método Matemática em Movimento. E para realmente criar esse método, eu pensei muito e eu cheguei à conclusão que eu queria fazer tudo em PowerPoint, com muito movimento, com muita cor, construindo passo a passo todo o conhecimento, assim como eu construía no laboratório. Só que eu queria fazer cada passo a passo com o PowerPoint. Então, eu tive que estudar o PowerPoint, tive que me abrir para o aprendizado do PowerPoint. E para fazer esse passo a passo, ele é muito trabalhoso, mas eu consegui fazer com cores, porque eu gosto muito de cores. E foi assim que surgiu o meu método Matemática em Movimento. E o que eu queria era justamente que ele viesse com uma inovação para você, tenho certeza que você nunca viu curso assim, para que você pudesse avançar, superar os seus bloqueios, tá? E tornar-se uma referência naquilo que você faz com paixão, como eu, que é ensinar matemática, não é? Então, eu sou professora Gisélia Eirado e eu estou aqui para falar exatamente do meu método, por que eu criei o meu método. Inicialmente, o meu maior desafio para criar esse método, isso foi lá atrás, eu nem pensava em colocar esse nome Matemática em Movimento, mas foi criar o laboratório de matemática para ensinar os futuros professores a ensinarem matemática de uma forma diferenciada. E depois eu escrevi 2 livros sobre o laboratório, não falando como montar um laboratório, mas desenvolvendo um laboratório em 2 tópicos. Um foi o círculo, a circunferência e o π, que eu ensino como você
monta um laboratório para mostrar para o aluno de onde veio o π, por que o perímetro da circunferência 2πr, por que a área πr ao quadrado, enfim, mostrando tudo de círculo, circunferência e π. E também o outro só de produtos notáveis, que eu desenvolvo o produto notável. Tem outras oficinas que eu fiz, mas que eu não transformei em livro, mas que eu transformei em vídeos, que eu também vou depois propor para vocês. Dentre elas, análise combinatória, que é outro tópico que a maioria das pessoas não conseguem compreender e faz uma confusão danada. Mas aqui eu estou falando do curso de esfera, que é o método para destravar o seu raciocínio lógico, a sua inteligência matemática e aprender tudo de esfera do zero, para poder você depois ensinar com maestria para os seus alunos. E é isso a minha proposta. E todo esse trabalho que eu fiz, ele foi validado nos TCCs dos alunos em escolas particulares e privadas aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, em outra escola para crianças com deficiência visual, mas eu não me lembro exatamente o nome, porque isso a gente fez na década de 2000. Foi validado por professores, os alunos que ficavam impactados com o trabalho que nós fizemos. Tive uma monografia que foi premiada com um trabalho que saiu dessa ideia, desse projeto. Os alunos iam para congressos, tanto de matemática, tanto nacional como regional, e foi isso que eu fiz. Então, agora eu estou aqui justificando para você a procedência do meu método e por que eu fiz esse método. E eu me sinto muito feliz com ele, espero que você goste, tire um bom proveito. E se você quiser saber mais, clica no link aqui da descrição desse vídeo aqui embaixo. Tchau, e eu te espero lá.